Alunos terminam o ensino médio sem saber calcular porcentagem, aponta IDEB. Isso é, né? Eles não sabem calcular porcentagem, eles não sabem escrever uma boa redação, eles assim, a coisa, pessoal, assim, para vocês que estão nos assistindo, o problema da educação é um dos, se não for o problema mais grave que nós temos, porque dele decorrem vários outros problemas, né? Então a gente vai dedicar assim, um esforço muito especial na educação, tá? Porque não só eu sou professor aqui, mas tem outros professores envolvidos, inclusive nas pesquisas para o Livro Amarelo, nós temos professores, né? Não só professores universitários, mas professores do ensino básico também fazendo pesquisa, colhendo informações. No volume 1, né? no fascículo 1 e no fascículo 2, a gente fala sobre educação já, tá? Então a educação vai permear toda a construção do Livro Amarelo, tá? Porque é de fato um problema gravíssimo. Então assim, alunos chegarem no final do ensino médio sem saber calcular porcentagem é só um dos problemas. Mas eu queria dar uma lida nessa notícia. Tem a notícia aí, não? Deixa eu tentar aqui calcular. Pronto, agora foi. Porque, assim, claro, isso é um problema pequeno perto dos outros problemas que nós temos. Para vocês terem uma ideia, eu já tive aluno, e eu dou aula basicamente para o ensino médio, tá? Eu tenho uma turma de 9º ano só. Mas eu já tive aluno que eu passei uma atividade para eles me entregarem, né, numa folha e tal. Quando eu recebi a atividade desse aluno, eu fui olhar o nome dele e ele tinha escrito o próprio nome errado. Vocês têm noção disso? Parece brincadeira, mas é sério. Ele escreveu o próprio nome errado. Você olhava o nome dele na lista de presença, era de um jeito, e olhava o que ele escreveu, era de outro. Tipo assim, sei lá, tinha 2 T's, ele colocou um T só. Tinha H, ele escreveu sem H. Eu não lembro direito o que era. Mas, ou seja, a pessoa escreveu o próprio nome errado. Então, a coisa está nesse nível, assim. Você entrega para fazer uma redação, a pessoa te entrega um texto que você não entende, né? No ensino médio, 1º, 2º e 3º anos do ensino médio. Então, olha lá o que diz a notícia. Os resultados do IDEB de 2023 mostraram o cenário de estagnação. Sobe aí, Drax, por favor. Ou desce, né? Sei lá como é que você... O cenário de estagnação do sistema educacional brasileiro em patamares de aprendizado muito baixos. Como as evidências vão se arrastando ao longo da trajetória escolar, os alunos terminam o ensino médio, aqueles que terminam, obviamente, porque muitos nem terminam, né? Sem saber, por exemplo, como calcular porcentagem. Os dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é o IDEB, né, principal indicador de qualidade da educação, foram divulgados nesta quarta-feira, dia 14, pelo MEC, o Ministério da Educação. Eles mostraram uma leve melhora no desempenho dos anos iniciais do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano, e ensino médio, e queda nos anos finais do ensino fundamental, que é do 6º ao 9º. Quando fala leve melhora, significa assim, estava num pântano absoluto e agora está num pântano mais raso, né? Não significa que melhorou, significa que está menos pior, tá? Isso aí é certeza. Para calcular o índice, um dos critérios é o resultado das provas do SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica, que medem o desempenho dos estudantes em matemática e português. As notas de 2023 mostraram que a média do país segue ainda em patamares muito baixos. Esse é um detalhe. Eles medem essas coisas por essas provas aí. O problema é que eu mesmo vejo na escola, quando chegam essas provas aí para fazer, eles fazem sem nenhuma vontade. Eles nem têm vontade de fazer. Eles vão lá assim, muitos respondem de qualquer jeito. Eles nem compreendem a seriedade disso. O Estado brasileiro não consegue informar o aluno e estimular no sentido de levar a sério essas provas. Então assim, muitos desses jovens e tal, fazem de qualquer jeito. Nem se importa, vai lá, escreve qualquer coisa, preenche qualquer coisa e não tá nem aí, né? Então não é que tá ruim também só porque eles têm dificuldade de fazer, mas porque muitos nem se importam e fazem de qualquer jeito. Isso também é um problema, né? É um problema que eles não têm nem consciência da seriedade da coisa e do tipo de envolvimento e resultado que isso vai gerar para os investimentos em educação, para as mudanças que são necessárias. Então gera uma distorção tremenda isso tudo, né?
mas é a nossa situação. Só para terminar ali, ó, os alunos do terceiro ano do ensino médio das escolas públicas obtiveram uma média de 264,6 pontos em matemática e 270 em língua portuguesa, o que significa que estão no nível 2 de proficiência, numa escala de 1... Nossa, isso aí não dá, né? Meu Deus do céu, numa escala de 1 a 8, a proficiência é 2. Então significa que estava o quê? 1,5, 1, porque diz que melhorou um pouco, né? Então 2 numa escala de 1 a 8. Ou seja, tá um número acima do mínimo. É uma tragédia completa. Com esse nível de aprendizado, os estudantes são capazes, por exemplo, de compreender ironia em tirinhas e interpretar uma tabela. Gente, parece que nós estamos falando de um orangotango, né? Pelo amor de Deus, cara. Assim, eles estão do Egito Antigo. Gente, parece que nós estamos falando de chimpanzés, né? Não, eles são capazes de entender uma ironia e interpretar uma tabela, né? Isso, alunos de terceiro ano do ensino médio. Gente, nós estamos falando de alunos de 16, 17 anos. E o jornal fala ali, a matéria fala como se estivesse comemorando, que eles são capazes de compreender ironia em tirinhas e interpretar uma tabela. Eles, no entanto, os alunos do ensino médio de 16 e 17 anos, alguns já passaram dos 18, ainda não aprenderam a fazer cálculos de porcentagem ou resolver problemas matemáticos usando operações fundamentais, adição, subtração, multiplicação e divisão com números naturais. O ensino médio é considerado um dos maiores gargalos da educação básica. Houve uma reforma da etapa aprovada em 2017, com a implementação iniciada nas salas de aula em 2022 para alunos do primeiro ano. Após críticas da implementação, o governo Lula aprovou neste ano uma nova mudança na estrutura da etapa, que deve começar a valer no próximo ano. Eles estão falando aí do catastrófico novo ensino médio. Tá? Eu posso dizer, eu digo com todas as letras, porque sou professor do ensino básico, eu sou professor do ensino médio e o novo ensino médio é uma catástrofe. Tá? É isso. Para vocês terem uma ideia, eu sou professor, eu dou aula de 5 disciplinas agora. Eu sou um professor de filosofia, né? Mas agora eu tenho que enxertar na minha carga horária outras disciplinas que são eletivas e tal, porque a carga horária de filosofia diminuiu, e aí tem outras disciplinas correlatas que foram inseridas. Então, vocês imaginam, né? Um professor tendo de dar aulas de 5, 6 disciplinas diferentes ou correlatas. Esse é só um dos pontos que são complicados no novo ensino médio, né? Outra coisa é a escola de tempo integral, por uma situação brasileira em que muitos alunos precisam trabalhar, né? Então eles acabam saindo da escola, abandonando a escola. Eu ainda não dou aula no novo ensino médio e nem pretendo, mas o número de escolas regulares vai diminuindo. Então você vai criando essas ilhas de ensino regular, que vem aluno de tudo quanto é lado, porque são alunos que moram longe, pegam ônibus para ir para a escola, porque não tem mais escola regular perto da casa dele, só tem escola de tempo integral, então ele vai pegar um ônibus para ir para a escola. Então muda, você não cria um senso de comunidade, você cria um monte de gente que sai da escola e nem fica junto, né? Antigamente todo mundo da minha rua estava na mesma escola. Isso criava um senso de comunidade, de união, que agora não tem mais. Eles saem, cada um vai para o seu lado, cada um pega o seu ônibus, vai embora, que todo mundo mora longe, e ficam se falando pelo WhatsApp. E esperam para se encontrar, para conversar, dentro da escola. Como eles não moram perto uns dos outros, eles escolhem o tempo de conversa, de tirar o atraso da conversa do dia anterior, ou mesmo do final de semana, dentro da sala de aula na escola. Então assim, enfim, né? Essas mudanças, elas não foram feitas a toque de caixa, porque isso já estava sendo pensado há algum tempo. Elas foram implementadas durante a pandemia. É bom que se diga, né? Eu lembro que eu estava em casa, lecionando online, dando aula online, e enquanto o ensino médio estava sendo implementado, né? Tanto é que eu dei aula de tecnologia, porque a minha primeira formação é em tecnologia. Eu lembro que lá em 2021, no meio da pandemia, caiu para mim umas eletivas lá de tecnologia. Eu tive que dar aula de tecnologia, né, durante a pandemia, aula online de tecnologia. Então essa é a situação, né? Mudar isso
vai exigir uma diligência, um esforço grande e, assim, coragem para enfrentar assim, é um aparato mastodôntico de burocracia. A educação brasileira está ruim em grande medida por conta da burocracia. Tá? Então a gente vai ter que enfrentar a burocracia, vai ter que enfrentar assim, esse monte de camadas de burocracia que existem na educação brasileira e que não melhoram a educação. Por quê? Porque você tem que cavucar tudo isso e pegar o problema fundamental lá embaixo. E nós aqui na missão vamos fazer isso.